sei que não vendrás. Olá, ouvintes da Rádio Reunindo Bem. Vamos iniciar agora então o programa Baralho da Cigana, o oráculo para o autoconhecimento. Eu me chamo Denis Matelli e sou apresentador deste programa a partir de hoje então. Vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou cartomante utilizando sistemas de cartomancia do baralho cigano, ou baralho Petit Lenormand, como ele é conhecido mundialmente. Sou operador de mesa radiônica e publico artigos também no site Clube do Tarot. Qual é que é o objetivo desse nosso programa, então, em união com a rede Reunindo Bem? O programa, então, ele se chama o Baralho da Cigana, o oráculo para o autoconhecimento. E a proposta que tem esse nosso programa é trazer à tona o que o baralho cigano, conhecido por nós aqui no Brasil, como ele pode nos auxiliar sendo um instrumento de autoconhecimento. O baralho cigano, como nós conhecemos aqui no Brasil, ele na verdade ele não foi produzido, ele não foi criado pela comunidade cigana. Muitas pessoas acham ou as pessoas ainda seguem esse conhecimento, pois vinculam o nome dele com o povo cigano. Hoje nós já temos documentos, hoje nós já temos publicações que nos mostram a história desse baralho, como esse baralho foi desenvolvido, né, e como esse baralho chegou aqui no Brasil. A história toda do baralho que envolve esse baralho, o baralho cigano, ele é conhecido no mundo como sendo o baralho Petit Lenormand. E esse baralho, ele surgiu então, ele foi originado através de um jogo de tabuleiro parecido com o que nós temos hoje com o jogo da vida. Eram jogos utilizados em torno de 1799, em torno de 1800, e o alemão Johann Caspar Echtel foi ele quem lançou esse jogo de tabuleiro chamado Jogo da Esperança. Então foi um jogo alemão que tinha uma série tinha um caminho que nós teríamos que seguir naquele jogo. Era um jogo utilizado pelas famílias, utilizado para passatempo. Só o que acontece? Cada uma das etapas deste caminho, cada uma das etapas deste jogo, ela era composta por imagens. Então cada casinha do jogo compreendia uma imagem. Essa imagem tinha um significado. Então, dependendo onde o jogador que estava fazendo uso desse jogo, o jogador que estava competindo com esse instrumento, dependendo qual casinha que ele parava do jogo, era lida então a mensagem daquele espaço, daquele momento que ele estava no jogo. Então esse simbolismo que nós temos hoje no baralho Petit Lenormand e aqui no Brasil no baralho cigano, ele foi originado através deste jogo de tabuleiro. Apenas em 1850, por volta de 1850 a 1851, surgiram então os Petit Lenormand, surgiram então os baralhos das cartas propriamente ditas. Quem fez o lançamento dessas cartas foi uma empresa que ela apenas se aproveitou do sobrenome de Mademoiselle Lenormand, que também tem muitas informações ainda que estão presentes no meio da cartomancia, que vinculam o baralho Petit Lenormand a uma criação de Mademoiselle Lenormand, que foi uma grande cartomante
né? Uma cartomante francesa. Só que o que essa indústria que lançou o baralho Petit Lenormand fez? Por um jogo de marketing, apenas utilizou o sobrenome de Lenormand e lançou este baralho vinculando o sobrenome dela para que tivesse uma propagação maior de confiança, de venda, enfim, que tivesse um marketing em cima deste baralho que estava sendo lançado. Então, em 1850, foi onde começaram a surgir os primeiros baralhos Petit Lenormand. Muito bem, o que compreende este nosso baralho então? Baralho Petit Lenormand, aquilo que eu já tinha comentado no princípio do nosso programa, conhecido mundialmente por esse nome, e aqui no Brasil ele é conhecido então como baralho cigano. Um baralho que contempla 36 cartas, cada carta possui uma imagem e cada carta, além da imagem, possui um naipe das cartas comuns do baralho. Por que esse baralho, então, ou por que vem essa proposta de trabalharmos e objetivarmos nesse nosso programa O Baralho da Cigana? Por que trazer essa proposta de revelar cada carta, de trazer a mensagem de cada carta do nosso baralho cigano? O baralho cigano, ou Petit Lenormand, ele não é apenas aquele baralho como muitas pessoas ainda pensam, que ele é o chamado baralho fofoqueiro. Entendeu? Que tu vai, faz um questionamento para o baralho, ele te responde aquilo, ou ele só vê passado, presente, futuro, ele só traz informações não tão positivas, apenas negativas. O baralho ele vai muito além disso. O baralho, no momento que nós abrimos as cartas diante do nosso consulente, diante daquela pessoa que vem em busca de alguma orientação com o cartomante, a informação ela não deve ficar só pautada nessa objetividade. Não deve ficar pautada apenas nesta informação do que pode acontecer no futuro, do que o nosso consulente está passando no presente. O cartomante, esse é o sentimento que eu tenho como profissional da cartomancia. Se o consulente vem à nossa procura, ele precisa de alguém para ouvir ele, e ele precisa de alguém que oriente ele, que dê as possibilidades de caminhada, que apresente a ele as situações que ele está passando por este momento e como as situações poderão ficar daqui para frente. O que eu acho mais interessante no baralho cigano é que ele nos dá a real situação que está acontecendo com o consulente. Muitas vezes chega consulentes para fazer a abertura de jogo comigo, que venham consultar comigo, e eles acabam questionando o porquê de um relacionamento que teve fim, por exemplo. Eu acho o importante não é só saber que o relacionamento acabou, mas construir com o consulente o que desencadeou isso, para que ele trabalhe essa questão toda do término, para que ele não fique magoado, se sentindo culpado pelo término de um relacionamento, por exemplo. Então, o baralho cigano ele é extremamente objetivo em suas respostas, ele não deixa dúvida, ele é um sistema de cartomancia que nos dá informações muito precisas, que nos dá informações, eu até chamo de valiosas, para a nossa caminhada, para as nossas decisões. São várias as pessoas que hoje em dia procuram um cartomante, procuram o baralho cigano para ter diversos caminhos que possam ser adotados, para ter orientações na sua trajetória, para terem orientações na sua caminhada. Por que o baralho, então, ele traz esse autoconhecimento? O baralho, no momento de uma consulta, ele permite trazer à tona o caminho da nossa vida. Aquilo que está
ao nosso alcance, aquilo que nós podemos alcançar adotando uma estratégia diferente, adotando uma caminhada diferente. E eu sempre comento, e eu sempre falo nos cursos que eu dou de baralho cigano, até mesmo com os meus consulentes, quando eles chegam na primeira vez, quando nós realizamos uma consulta. O baralho cigano, toda vez que nós usamos um sistema de cartomancia, ele vai utilizar, ele faz parte de 4 pilares: intuição do cartomante, a concentração do cartomante e do consulente, muito estudo e muita prática. Então o baralho cigano, ele é um sistema de cartomancia. Às vezes as pessoas questionam, mas isso é um dom que tu recebeu, que tu pegou um baralho na mão, por exemplo, e saiu fazendo a leitura, né? Por uma mediunidade, por um dom, por exemplo, que tu acabou recebendo. Eu vou muito além dessa informação, né? Além da tua intuição, que trabalha contigo, no momento que nós estamos fazendo uma consulta através do baralho cigano, uma consulta utilizando esse sistema de cartomancia, envolve muito estudo todo esse trabalho, né? O cartomante ele deve receber esse reconhecimento, né? Ele não é apenas uma pessoa que está sentada na tua frente, que está abrindo um baralho e todo aquele conhecimento que ele teve foi um dom, por exemplo. Ele teve que estudar. Todo cartomante ele estuda, todo cartomante ele desenvolve cada vez mais as técnicas de interpretação para que ele consiga dar uma resposta real ao seu consulente. Então, todo esse processo que nós conhecemos hoje do baralho cigano, do baralho Petit Lenormand, ele tem um fator fundamental para o autodesenvolvimento, para o autoconhecimento. E cada lâmina do baralho, ela tem a sua mensagem, essa mensagem ela pode ser desmembrada em N situações. E cada lâmina do baralho, ela nos dá uma orientação e nos dá uma lição, certo? Esta é a nossa proposta através do programa Baralho da Cigana. A cada semana eu estarei trazendo a vocês a mensagem de uma lâmina do baralho cigano para que a gente consiga levar essa mensagem das cartas ciganas para a nossa vida. O porquê uma carta surge no nosso jogo? Por que surge a carta do caixão, por exemplo, num jogo e as pessoas acabam ficando um pouco apavoradas, um pouco com medo quando essa carta aparece na nossa jogada? O caixão ele não é tão negativo assim, ele não traz só mensagens negativas, a perda física, o desencarne, por exemplo. A informação dele é muito mais profunda, a mensagem dele é muito mais profunda. E isso é o que nós trabalharemos todas as semanas, isso é o que nós veremos todas as semanas aqui no programa Baralho da Cigana, certo? Eu já deixo a dica então para o nosso próximo programa. Nós iremos então trabalhar a carta 8 do baralho cigano, a carta do caixão. O que essa carta vem nos trazer de informações, o que ela traz de mensagem, o que essa carta nos traz de informação para o nosso autoconhecimento. Certo, pessoal? Eu agradeço muito o acompanhamento de vocês nesse nosso programa. Muito obrigado por participarem todas as semanas. Se alguém tiver interesse de mandar alguma matéria, de mandar alguma indicação para o desenvolvimento do nosso programa, para que nós utilizamos em nosso programa, entre em contato comigo através do Facebook, denis.cartomancia, ou direto no meu blog baralhodacigana.blogspot.com. Tanto no Facebook quanto no blog tem todos os contatos que vocês podem entrar comigo. Então a gente acaba fazendo esse feedback do nosso programa. Certo, pessoal? Tenha uma ótima semana. Que Deus ilumine nosso caminho, que Santa Sara abençoe nossa caminhada. Amém? Um beijo a todos.
mundo mejor, ay, como el mío, dejar ir a vivir, ay, en este mundo de tristeza.